Alunas e alunos do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com a nossa super revisão de direito constitucional. Professor fazendo essa Constituição 3.0, né? Por que 3.0? Porque a 2.0 eu já fiz para quem é membro do canal. E aqui, ó, é uma revisão, né? O professor está simplesmente abordando os pontos mais importantes. Não deixem de assistir todas as minhas aulas de direito constitucional que estão disponíveis aqui no canal, ok? É aquilo que eu sempre comentei com vocês. Vocês não podem reclamar da falta de conteúdo sobre o direito constitucional. O professor está aqui desde 2010 produzindo, organizando, distribuindo conteúdo gratuito e de qualidade para todos vocês, tá? Mas professor, bora lá, bora começar a nossa super revisão, esse horário do almoço, esse almoço constitucional, né? Que eu faço aqui com vocês, ó, todos os dias praticamente. E olha só, nós vamos começar um título importantíssimo da CF 88, que é o título 4, né, que fala justamente da organização dos poderes. Professor, isso é uma decorrência direta, né, do artigo 2º da CF 88. São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário, né? E quando eu falo de poderes independentes e harmônicos entre si, eu tenho que lembrar sobretudo das funções típicas de Estado. Se eu tenho a função típica de legislar e fiscalizar, a função típica de legislar e fiscalizar está a cargo do poder legislativo. Ah, professor, mas não basta em um Estado democrático de direito você ter o direito dito em abstrato, né? As regras de convivência, as regras de conduta, né? Os princípios, o ordenamento jurídico, ele em regra é dito em abstrato pelo legislador, até porque a principal fonte do direito no Brasil é a lei, né? Ok, você tem as fontes supletivas, doutrina, jurisprudência, costumes, mas a principal fonte do direito é a lei. E em regra, quem diz a lei? Quem produz a lei? Nossos representantes, que estão justamente, né, reunidos ali no poder legislativo respectivo. Então percebam que a função típica primordial, uma das funções típicas primordiais, né, do poder legislativo é a função de dizer o direito em abstrato, né? Quais são as regras? Qual é o conjunto normativo que deve ser observado pelo Estado, pela sociedade, pelos indivíduos, né, brasileiros no âmbito da República Federativa do Brasil, né? Ah, professor, mas além de dizer o direito em abstrato, além de legislar, o poder legislativo também tem outra importante função, a função típica de fiscalizar. É mesmo, professor, quando a gente vai estudar controle externo, né? O controle externo no âmbito da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, né? Opa, o controle externo ele está a cargo do poder legislativo, que inclusive vai contar com o auxílio dos tribunais de contas, tá? Então, o protagonismo do controle externo, poder legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas respectivo, do Tribunal de Contas competente, beleza? Então lembrem-se, ó, funções típicas do poder legislativo, legislar e fiscalizar. Mas peraí, professor, o legislativo não é independente? É. Ele não tem que ter autonomia administrativa, financeira, ele não tem que preservar a sua independência, então ele precisa também de funções atípicas. Por isso que você vai encontrar no âmbito do poder legislativo a função atípica administrativa. Quem administra o legislativo? O próprio legislativo. Quem faz, por exemplo, o recrutamento e seleção, os concursos do legislativo? O próprio legislativo. Então percebam que o poder legislativo ele também tem a função atípica de administrar, de executar as questões internas administrativas que são necessárias para a sua autonomia, que são necessárias para a sua independência. E também é importante lembrarmos que até como uma consequência da função fiscalizadora, né, o poder legislativo ele também exerce a função atípica de julgar.
Então, por exemplo, quem que julga presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade? Senado Federal. Então, é o Senado julgando a cúpula do poder executivo, né, em razão de um crime de responsabilidade. É uma função atípica, é uma função de julgar no âmbito do poder legislativo. Tranquilo? Agora para pensar. Você vive em um Estado democrático de direito. Adianta ter só poder legislativo? Só direito dito em abstrato? Não, professor. Alguém precisa administrar a vida em sociedade. Alguém precisa executar, né, e administrar os principais serviços públicos, sobretudo aqueles que são mais diretos à população, né? Educação, saúde, segurança pública. Então vem o poder executivo com a função típica de administrar, mas sempre administrando dentro da lei, dentro das regras do ordenamento jurídico, jamais à margem da lei. Então percebam que a função típica de administrar depende da função típica de legislar. Por isso que a gente pode afirmar que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Vem o legislador e diz o direito. Vem o administrador, o executivo, e administra a vida em sociedade, mas tendo em vista o direito que foi dito abstratamente pelo legislador. Ok, professor, mas viver em sociedade não significa necessariamente viver sempre em situações pacíficas. E se eu tiver um conflito onde as próprias partes daquele conflito não conseguem se autocompor? Elas mesmo, através de um acordo, através de um consenso, resolver aquele conflito, tá? E aí surge justamente o quê? O poder judiciário. Qual é a função típica do poder judiciário? O exercício da jurisdição. Dizer o direito de forma concreta. Ou seja, aplicar o direito ao caso concreto que foi levado ao seu conhecimento. Então é julgar no sentido de exercício da jurisdição, né? E como eu sempre falo, jurisdição vem do latim iuris dictum. E o que significa iuris dictum? Dizer o direito. Então, qual é a função típica do Poder Judiciário? Dizer o direito, aplicando o direito ao caso concreto. É diferente do direito dito pelo legislador. O legislador diz o direito em abstrato. Coloca um mandamento a ser observado pela sociedade, por exemplo. O executivo administra a vida em sociedade, tendo em vista o direito dito em abstrato pelo legislador. Mas, surgindo algum tipo de conflito que não possa ser resolvido composto pelas próprias partes em conflito, qualquer pessoa que sentir o seu direito lesado ou ameaçado de lesão tem o direito de provocar o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário julgue, para que o Poder Judiciário aplique o direito ao caso concreto e resolva aquele conflito entre as partes e, consequentemente, pacifique, né, a sociedade como um todo, né? Então, o exercício da jurisdição, ele tem como objetivo inicial, né, você promover a paz entre as partes conflituosas, entre as partes litigiosas, tá? Mas, como objetivo final, a paz social, a promoção da paz social, porque na hora que você aplica o direito ao caso concreto, pacifica as partes, e da pacificação das partes como um todo, você tem ali, né, a aplicação do direito ao caso concreto, pacificando a sociedade, né, no seu intuito coletivo, no seu intuito geral. Mas percebam, ó, como eu disse para vocês lá no Poder Legislativo, o Poder Legislativo não tem que ter funções atípicas para manter sua independência, o Executivo também. Então o Executivo também tem funções atípicas. Ele também tem a função atípica legislativa, normativa, decretos regulamentares. O decreto regulamentar não regulamenta a lei? Quem que edita o decreto regulamentar? Regulamentando a execução de uma determinada política pública prevista em lei. Professor, o executivo.
o presidente, o governador, o prefeito, ele vai lá e edita o decreto. Atividade normativa, legislativa, atípica do poder executivo. Ah, professor, eu fui multado. Eu posso recorrer da multa que o Poder Executivo me aplicou, seja a multa de trânsito, seja a multa da vigilância sanitária, enfim, né? No poder de polícia, foi lá o Poder Executivo e multou. Você pode recorrer da multa? Pode. Não tem que ter um julgamento a respeito daquela multa, se ela foi corretamente aplicada, se ela não foi corretamente aplicada. Então percebam que dentro do Poder Executivo também existe a função atípica de julgar. Mas qual é a função típica do Executivo? Administrar, né? Executar aqueles serviços públicos e políticas públicas que são mais diretas à população, né? Beleza, professor, o judiciário vai julgar, mas para ele julgar, ele também precisa de independência. Ele também precisa de autonomia, inclusive administrativa, financeira, né? Prevista lá no artigo 99 da Constituição. Então, o judiciário também tem função atípica legislativa. Quando um tribunal elabora o seu próprio regimento interno, ele está no exercício de uma função atípica legislativa, atípica normativa. Quando um tribunal faz o seu respectivo concurso, nomeando servidores que irão tomar posse e entrar em exercício, ele está também no exercício de uma função atípica, atípica administrativa. Para ficar no exemplo comum de prova, quando um tribunal elege os seus próprios cargos de direção, artigo 96, inciso 1, a linha A, o tribunal está no exercício da função atípica administrativa. Tranquilo? Então, percebam isso aí. Isso é questão importante, né? A Di Ribeiro está falando aqui, e aí, professor, no trabalho, hora de almoço, estudando aqui. E ela falando que está travando a transmissão aqui, Gente, é por isso que o professor está gravando, tá? Eu sempre estou gravando o conteúdo aqui para depois subir, fazer o upload ali. Tranquilo? Justamente para não ficar nesses percalços aí da internet brasileira, né? E essas quedas aí, esse travamento aí, o professor está sempre gravando e fazendo o upload, tá? Mas aqui, então, qual é o objetivo introdutório aqui? Você perceber que os poderes realmente são independentes e harmônicos entre si. No seguinte sentido, a função típica de um é sempre completada pela função típica do outro. Existe uma relação de freios e contrapesos. Na hora que a função típica de um é completada pelo outro, né, obviamente também eles se autofiscalizam. Um fiscaliza o outro. Então, o legislador diz o direito em abstrato, mas pode ser que esse direito dito em abstrato pelo legislador seja inconstitucional. Quem que pode ser provocado para controlar o poder legislativo nesse sentido? O Poder Judiciário. E aí tem o Supremo Tribunal Federal, o guardião maior do texto constitucional, intérprete maior, intérprete supremo da Constituição. Vai dizer se aquela norma dita em abstrato, né, pelo legislador, se ela é constitucional ou inconstitucional, ok? O executivo exagerou no exercício das suas funções, das suas prerrogativas. Ele pode ser tanto controlado pelo poder legislativo, que possui mecanismos para isso. Por exemplo, né? O poder legislativo, o Congresso Nacional, por exemplo, ele pode sustar, né? Ele pode sustar no todo ou em parte ato do poder executivo que exceda o seu poder regulamentar. Então, exemplo, um decreto do presidente da República foi além, foi além, né, dos limites da lei. Se você tem um decreto do presidente da República que vai além dos limites da lei, você tem autorização para que o Congresso Nacional suste os atos do Poder Executivo que extrapolem o seu poder regulamentar, ok? Professor, mas e se a sustação do Congresso foi inconstitucional? Tipo, o Congresso errou. Quem está certo, o Legislativo ou o Executivo? Submete-se a questão ao Poder Judiciário.
porque é o Poder Judiciário quem vai dizer, com relação ao caso concreto, se houve exagero ou se não houve exagero. Perceberam? Então percebam que os três estão a todo momento atuando de forma independente, mas um também sempre fiscalizando o exercício do outro. Eu só dei um exemplo aqui. Ou, né, alguns exemplos, 2 exemplos, para ser mais preciso. Então percebam que realmente a gente vive em um Estado democrático de direito, onde os poderes são independentes, tá? E eles são harmônicos entre si. Onde você tem o legislativo legislando, o executivo administrando e o judiciário julgando. Se existe algum tipo de conflito ou, né, exageros por parte de um ou outro, percebam que o próprio sistema, a própria organização dos poderes tem a capacidade de resolver isso. Seja através de uma atuação do poder legislativo, seja através de uma atuação do poder executivo, provocando o poder judiciário, seja através de uma atuação do próprio judiciário, tá? Ah, mas quem em última instância, no âmbito da teoria da separação dos poderes, né, tem que dizer o direito de forma concreta? O judiciário. Então vem o judiciário e fala, ó, a interpretação correta é essa e ponto final. Ainda mais se for uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É aquela história, né? Tem que ter fim, porque senão você fica discutindo e rediscutindo o conflito sem fim. Quem que tem que colocar um ponto final? Quem que tem que aplicar o direito ao caso concreto e decidir efetivamente, né, qual é a interpretação correta, tendo em vista o caso que foi levado ao seu conhecimento? Poder Judiciário. Por isso que no âmbito do processo judicial você tem que assegurar o quê? Devido processo legal, contraditório e ampla defesa, né? Para que você possa ter o exercício da jurisdição da maneira mais imparcial, profissional e real possível, né? Então percebam a importância aí da separação dos poderes em uma democracia, em um Estado democrático de direito, tá? Então isso tem a ver, ó, com a nossa aula sobre o artigo 2º, né? O que eu já tinha falado para vocês lá no artigo 2º? Justamente isso aqui, ó. Falei de poder legislativo, as funções típicas, né? As funções típicas do poder legislativo, a função de legislar barra fiscalizar. E as funções atípicas, professor? As funções atípicas do poder legislativo, as funções de administrar e também de julgar, ok? Ah, professor, e no âmbito do poder executivo? Poder executivo, função típica de administrar. E as funções atípicas, né, de legislar, um decreto regulamentar, por exemplo, né, e também julgar. E falei do poder judiciário, então aqui, ó, falando, né, do poder judiciário, eu tenho que lembrar que a função típica do poder judiciário é justamente o exercício da jurisdição. Então, ó, julgar, mas no sentido de aplicar o direito ao caso concreto, o exercício da jurisdição. E a função atípica do poder judiciário, a função de legislar e administrar. Beleza? Então, o regimento interno, função atípica legislativa. A eleição dos cargos de direção, função atípica normativa, né? Função atípica administrativa. Tranquilo? Então, sempre atenção, sempre cuidado, né, com essa questão básica quando você vai estudar organização dos poderes, tá? E, obviamente, ó, qual que é o primeiro capítulo? O capítulo 1, né, é o capítulo destinado ao poder legislativo, tá? E aí, gente, uma coisa é o legislativo da União. Quando a gente pensa no legislativo da União, a organização do legislativo da União, ela é bicameral. Espera aí, professor. Diferente do legislativo dos estados, né? Diferente do legislativo do Distrito Federal,
diferente do legislativo nos municípios, tá? Por quê? Porque quando eu falo de estados, Distrito Federal e municípios, a organização do poder legislativo é unicameral. Como assim unicameral? Ora, no estado só tem a Assembleia Legislativa. No Distrito Federal só tem a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E no seu município só tem a Câmara Municipal. É uma organização unicameral, diferente da organização bicameral do Legislativo da União, que está representado justamente pelo Congresso Nacional. Tá? Ah, professor, aquela sua aula sobre o artigo 44 a 47 da CF 88, né? E sobretudo ali também no âmbito do artigo 45 e 46. Como assim? O Palácio do Congresso Nacional fala muito. Ele mostra na sua arquitetura, né, como que deve ser a organização do poder legislativo no Brasil. Porque quando você pensa ali, ó, no prédio, né, do Palácio do Congresso Nacional, o que o Niemeyer inteligentemente fez, né? Ele colocou o Senado Federal, que é a abóboda, para baixo, né? E colocou a Câmara dos Deputados, que é a abóboda, para cima, né? E como toda obra do Niemeyer, tem que ter rampinha e laguinhos. Já viram que tem laguinhos e rampinhas, né? Em todas as obras do Niemeyer, tá? Mas peraí, o importante aqui não é a rampinha e o laguinho, professor, que tem toda a arquitetura, né, do Niemeyer. O importante é, ele fez o Palácio do Congresso Nacional com as duas casas no mesmo plano. Por que eu tenho as duas casas no mesmo plano? A Câmara dos Deputados, que é a bandeja aberta para cima, e o Senado Federal, que é a bandeja fechada. Porque não existe hierarquia entre as casas legislativas do Congresso Nacional, ok? Você tem elas ali no mesmo plano. O Senado é mais importante que a Câmara é mais importante que o Senado? Não. Inclusive no âmbito do processo legislativo, possuem igual relevância. Para pensar. Ah, eu vou ter uma emenda à Constituição. A proposição mais importante que pode existir. Afinal de contas, você vai alterar o texto da CF 88. Espera aí, professor, uma emenda à Constituição, para ser aprovada, eu tenho que ter 3/5, 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional. Então percebam, para se aprovar uma emenda à Constituição, uma proposta de emenda à Constituição na Câmara, 2 turnos, 3/5. Para se aprovar uma proposta de emenda à Constituição no Senado, 2 turnos, 3/5. Até no processo legislativo você vê que existe o quê? Uma equiparação. Ah, professor, mas quando eu tenho um projeto de lei, a casa iniciadora do projeto de lei, onde ele é votado primeiramente, acaba tendo uma preponderância com relação à casa revisora. Sim, mas você tem que lembrar que tanto Câmara quanto Senado podem atuar como casa iniciadora. Então, ora a casa iniciadora vai ser a Câmara dos Deputados e a revisora o Senado. Ora a casa iniciadora vai ser o Senado e a revisora a Câmara dos Deputados. Isso no âmbito, né, de um projeto de lei. Proposições que levam um projeto de lei. Mas percebam, quando é emenda à Constituição, tem que ter consenso no mesmo patamar entre as duas casas legislativas, tá? Então percebam que tudo é pensado em termos de um equilíbrio e não em termos, né, de uma preponderância. Você não tem um edifício onde o Senado está no segundo andar e a Câmara está no primeiro andar. Não, você tem um edifício onde claramente eles estão equiparados, eles estão equilibrados. E não sei se reparou, não parece uma balança? Espera aí, professor. Parece realmente uma balança. E por que é uma balança? Porque você tem a Câmara dos Deputados representando o povo e o Senado Federal representando a federação, tá? E no âmbito do processo legislativo, ou seja, aquilo que vai virar lei, direito dito em abstrato,
eu tenho que pesar a vontade do povo, mas também, né, a vontade da federação, dos entes federados, né, e seus respectivos municípios, mais o Distrito Federal, que estão representados no Senado Federal. Tá? Então percebam, o desenho similar a uma balança não é aleatório, quer transmitir equilíbrio. Equilíbrio com a representatividade do povo e a representatividade dos entes federativos, tá? Beleza, professor. Mas como você mesmo diz, a Câmara dos Deputados representa o povo. E parem para pensar. O número de deputados federais na Câmara dos Deputados tem que ser proporcional à população. Por isso que o sistema de eleição na Câmara dos Deputados, tá, ó. Então aqui, ó, eu tenho a Câmara. Opa, peraí, ó. A Câmara dos Deputados. Por isso que o sistema de eleição na Câmara dos Deputados, tá? Ele precisa ser uma eleição proporcional. Diferente do Senado, onde o sistema eleitoral, para ser eleito, eu tenho justamente o quê? Eleições majoritárias. Ah, professor, quantos senadores por cada estado e pelo Distrito Federal? Peraí, quando eu falo dos estados mais DF, eu tenho 3 senadores por cada estado e Distrito Federal, diferente da Câmara dos Deputados, onde eu tenho, né, uma proporcionalidade de deputados federais, né, a depender justamente da população de cada estado, né, e também do Distrito Federal, ok? Então sempre lembrar isso aí, ó, o sistema eleitoral, o sistema, né, para se realizar a eleição. A eleição no Senado é uma eleição majoritária. A eleição na Câmara dos Deputados é uma eleição proporcional, tá? E só mais um detalhezinho aqui, ó, com relação à arquitetura do próprio Palácio do Congresso Nacional. Já notaram que a Câmara dos Deputados é abóboda para cima? Por que é abóboda para cima? Porque como casa que representa o povo, ela está aberta a todas as ideias que vêm do povo. Então o povo, através de seus representantes, vai julgando as ideias lá dentro. Os seus, né, as suas proposições do ponto de vista legislativo lá dentro. Então ela tem que estar aberta, né? Aberta às proposições que vêm do povo. Ah, professor, e tem um detalhezinho importante, né? Nessa questão de estar aberta às proposições que vêm do povo, como a gente vive numa democracia representativa, mas com institutos de participação direta, lembrem-se do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, né? Todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Em regra, nossa democracia é uma democracia representativa. Ok, existem institutos de participação direta, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Peraí, professor, iniciativa popular no âmbito do processo legislativo federal, junto ao Congresso Nacional, começa na Câmara dos Deputados, claro. É claro que a iniciativa popular tem que começar a tramitar na Câmara dos Deputados. Qual que é a casa que representa o povo? A Câmara dos Deputados. Por isso que quando você vai estudar o artigo 61, parágrafo 2º, você tem a importante informação, / questão de concurso, que a proposição que leva ali uma iniciativa popular começa a tramitar onde? Em qual casa legislativa? Na Câmara dos Deputados. Aí a Câmara dos Deputados vai ser a casa iniciadora e o Senado a casa revisora. Professor, bom você falar de casa revisora. Ok. Ora uma casa vai atuar como casa iniciadora, ora outra casa vai atuar como casa revisora. Tá? Mas para pensar, professor. A Câmara dos Deputados tem muito mais membros do que o Senado. Se o Senado tem 3 senadores
por cada estado e pelo Distrito Federal, se eu tenho atualmente 26 estados mais o Distrito Federal, 3 vezes 27, 81. Existem 81 senadores no Senado Federal. Ah, mas espera aí, professor. Na Câmara dos Deputados, eu tenho muito mais. Não vou falar o número para a aula não ficar desatualizada, tá? Mas uma lei complementar disporá sobre o número de deputados federais por cada estado e pelo Distrito Federal. Lembrando que eu tenho que ter no mínimo 8 e no máximo 70, ok? Ah, professor, e essa definição tem que ser proporcional à população de cada estado barra Distrito Federal, mas sempre observando o piso, 8 deputados no mínimo, né? E no máximo 70, observando também o teto, no máximo 70 deputados. Ah, e se porventura for criado um novo território na República Federativa do Brasil, cada território tem direito a 4 deputados federais. E aí vem uma clássica questão de concurso, tá? Território tem senador? Pô, professor, claro que não. Território não é ente federativo? Exatamente. Mas não tem povo lá dentro do território? Criou-se um novo território federal. Não tem povo lá? Tem que ter representatividade na Câmara dos Deputados. É por isso que o parágrafo 2º do artigo 45 da Constituição diz que cada território tem direito a eleger pelo menos 4 deputados federais, ok? Mas qual que é o número de deputados federais por estado e pelo Distrito Federal? Depende. Qual que é a população do respectivo estado, do Distrito Federal? Porque tem que ser proporcional. O número de cadeiras para cada estado e para o Distrito Federal tem que ser proporcional à população. Então você tem no mínimo 8, no máximo 70. Mas tem estado, por exemplo, que tem 53. Minas Gerais, meu estado natal, 53 deputados federais. Professor, pode ter mais, pode ter uma atualização. Se teve uma atualização e Minas Gerais tem mais, é porque a época que o professor estava transmitindo, gravando essa aula, que era 53, tá? Eu estou evitando falar números para justamente, na representatividade dos estados e do Distrito Federal, para a aula não ficar desatualizada. Mas é só você observar no momento. Quantos deputados federais o meu estado tem? Quantos deputados federais eu tenho pelo Distrito Federal? Quantos deputados federais, né? E assim por diante. É proporcional à população. Por quê? Porque é sistema proporcional. Beleza? E como eu disse para vocês, a Câmara dos Deputados, em razão disso, vai ter muito mais integrantes do que o Senado Federal. Concordam comigo? Pô, professor, é verdade. Basta olhar os números. Basta olhar os números. Isso significa dizer que boa parte das proposições elas irão começar na casa que representa o povo. Sem contar que iniciativa do presidente da República, iniciativa dos tribunais, iniciativa de Tribunal de Contas, iniciativa popular. Em regra, a proposição no processo legislativo, ela começa a tramitar na Câmara dos Deputados. Se vocês forem olhar a quantidade, tem muito mais proposições originadas na Câmara dos Deputados do que no Senado Federal. Agora, é claro, se eu sou senador da República, eu posso encaminhar a minha proposição, meu projeto de lei. Só que aí, como eu sou senador, ele começa a tramitar no Senado. Então, peraí, professor, quando que começa a tramitar no Senado em regra? Quando vem do Senado. E os demais casos, via de regra, na Câmara dos Deputados. Por aí, você percebe que tem muito mais proposição entrando na Câmara dos Deputados do que no Senado. Por que tem muito mais proposição entrando na Câmara dos Deputados, que é a abóboda para cima, a bacia aberta? Porque eu tenho que ter o poder legislativo aberto às proposições do povo. E como o povo brasileiro é um povo numeroso, com pluralismo político, liberdade de convicções, liberdade de posicionamento político e ideológico, tá? Essa abóboda para cima tem que estar lá aberta para receber proposições de todos os espectros. Mas é claro, sempre dentro dos limites da Constituição, dos limites que são traçados
pelo próprio Estado democrático de direito, né? Que devem ser observados no âmbito do processo legislativo. Mas por que, que a Câmara é a abóboda aberta? Justamente porque lá, ó, vai chegar um monte de proposição. E as proposições mais variadas, tendo em vista, né, aquilo que se reputa mais importante por parte do povo, representado por parte dos respectivos representantes. Lembrando que eu sempre estou dando aula aqui na teoria, tá? É o Brasil legal, não é o Brasil real. Ih, professor, tem cada proposição tramitando aqui na Câmara dos Deputados que você nem imagina. Eu imagino, tenho conhecimento, mas ela não vai cair no concurso. O importante é você lembrar o seguinte, ó, a Câmara dos Deputados está lá, recebendo, através dos representantes do povo, as proposições que são mais importantes para aquela sociedade. É por isso que eu falo. Cada sociedade tem o legislativo, o executivo e o judiciário que merece. Se as proposições que andam tramitando no poder legislativo brasileiro não são as melhores, é porque o eleitor não está elegendo os melhores para serem representantes no poder legislativo. Ou seja, tem gente sendo manipulada, tem gente sendo enganada, e aí você tem aí justamente, né, o nível, ou melhor dizendo, indo para a realidade, que não cai no concurso, o baixo nível das proposições, né, que andam tramitando no âmbito do Poder Legislativo. Inclusive, muita proposta de emenda à Constituição que piora a Constituição, tá? Que vem piorando o texto constitucional, mas tudo bem. Tá? Isso é um detalhe. Ó, voltando para o concurso. Então tá lá os deputados, representantes do povo, colocando as proposições na Câmara, a bacia aberta. E já perceberam que o Senado é a abóboda fechada? O Senado, né, é a abóboda que está para baixo. É como se fosse uma casa mais fechada, mais conservadora, mais estável, né? E também, ó, com pessoas mais experientes, que tem mais de 35 anos de idade. Opa, professor, é mesmo. A idade mínima para ser deputado federal, 21 anos. Por isso que, inclusive, tem as maluquices que a gente vê na Câmara dos Deputados, né? Um monte de deputado federal aí sem a menor experiência em administração pública, achando que sabe tudo de direito, porque foi formado por uma faculdade de direito, mal saiu da faculdade e tá lá fazendo proposições esdrúxulas, né? Que nada contribuem para a administração pública brasileira. Enfim, então você tem aí, ó, a inexperiência muitas vezes sendo representada, e faz parte. Se eu tenho uma sociedade com baixo nível de cidadania e inexperiente nas questões da administração pública, nas questões do Estado Democrático de Direito, o nível da representatividade vai ser inexperiente, vai ser, né, insuficiente, né, vamos dizer assim, de baixo nível do ponto de vista de compreensão da própria Constituição, do próprio Estado Democrático de Direito. É aquilo que eu falo para vocês, cada sociedade tem o legislativo, executivo e judiciário que merece. Então a Câmara dos Deputados é o retrato da sociedade brasileira. Beleza? Beleza. Mas como eu disse, ó, tá entrando lá todas as proposições. As proposições estão caindo lá na Câmara dos Deputados e tendo a sua tramitação inicial. Mas peraí, professor, a Câmara dos Deputados aprovou, vai para o Senado. E o Senado vai atuar, né, no processo legislativo ordinário, não nas emendas à Constituição, tá? Mas no processo legislativo ordinário, como casa revisora. Peraí, professor, alguém que vai fazer uma revisão tem que ser, que vai ter preponderantemente uma função de revisão, tem que ser alguém mais experiente, com mais de 35 anos de idade, por exemplo, né? E outra coisa, professor, tem que ser alguém que tenha mais estabilidade no cargo de senador da República. Então é por isso que o Senado tem essa, né, essa lógica, essa alcunha mais conservadora, mais fechada, para justamente conseguir o quê? Cortar com base na experiência, na estabilidade, cortar os excessos que possam vir da Câmara dos Deputados. E isso explica uma questão muito comum em concursos públicos. Quando a gente fala, né,
do deputado federal, o mandato do deputado federal é de 4 anos. Quando você fala do senador, o mandato do senador é de 8 anos. Por que o mandato do deputado federal é de 4, professor, e o mandato do senador é de 8? Justamente por isso. Porque o senador tem que ser alguém mais experiente. Alguém que não se preocupe tanto com a próxima eleição que está chegando. Que tenha mais estabilidade no curso do mandato para ter mais, né, vamos dizer assim, serenidade para perceber os arroubos e exageros da Câmara dos Deputados e equilibrar a proposição, cortando aquilo, por exemplo, que deve ser cortado. Enquanto casa revisora, que em regra é: ah, professor, mas se o Senado Federal votou, aprovou com emendas, alterando o texto que veio da Câmara dos Deputados, volta na Câmara, volta. E a Câmara dos Deputados é que vai dar a última palavra. Se a Câmara quiser, derruba as emendas do Senado e coloca o texto que ela entende necessário. Mas, né, que ela entende necessário. Mas você tem que lembrar o seguinte, ó, nesse processo legislativo, eu tenho negociações políticas que refletem as negociações que podem estar acontecendo no próprio debate social. Tá? Então, pode ser que a revisão feita pelo Senado, cortando os excessos da Câmara dos Deputados, tá? Seja mantido ou não. Mas percebam, no processo legislativo, quem em regra é a casa iniciadora? A abóboda para cima. Quem em regra é a casa revisora? A abóboda para baixo. Então começa em regra na Câmara, revisa no Senado. Ok, pode ser que a casa iniciadora suplante a vontade da casa revisora? Sim, mas percebam que tem uma lógica nisso aí. Qual que é a lógica? É você ter justamente a entrada do processo legislativo, com todas as proposições lá na Câmara dos Deputados, né? Inclusive no âmbito da imaturidade, inexperiência de muitos representantes que estão ali na Câmara dos Deputados, tá? Mas aí você tem lá o Senado com pessoas com mais de 35 anos, mais experientes, com mais, né, vida, inclusive política. Não raras vezes são ex-governadores, né, ex-deputados federais, né? Ninguém está ali, em regra, né, numa situação de inexperiência. Pelo contrário, já possui, né, uma certa experiência e tem a capacidade de, muitas vezes, no interesse público como um todo, teoria, no interesse público como um todo, de cortar os excessos que vêm da Câmara dos Deputados. Por isso que a abóbada para baixo está sinalizando justamente o quê? Uma casa mais conservadora, mais estável, que vai cortar os arroubos que vêm da Câmara dos Deputados. E outra coisa, pode ser que algo que interesse muito a determinada parcela da população, o povo, não seja algo de interesse da federação, dos entes federativos como um todo. Eu preciso sempre ter essa relação de equilíbrio. Por isso que o prédio do Palácio do Congresso Nacional parece uma balança. E por isso que você tem uma abóbada aberta e uma abóbada fechada. A arquitetura feita pelo Oscar Niemeyer está representando o equilíbrio necessário que deve haver nas proposições legislativas e no próprio processo legislativo. E na hora que você tem esse equilíbrio bem organizado, bem feito, podem ter certeza, você tem uma lei que foi dita em abstrato pelo Poder Legislativo de melhor qualidade de que quando você tem um desequilíbrio entre os interesses do povo e os interesses da federação, ok? Então percebam isso aí, né? Percebam, né, essa característica do próprio legislativo brasileiro, não só do legislativo brasileiro, tá? Em outros estados democráticos de direito, você tem a mesma coisa. Você tem uma Câmara baixa, entre aspas, uma Câmara dos Deputados e uma Câmara alta, o Senado. Ah, mas não é no sentido de hierarquia, tá? É no sentido de você sopesar a proposição que está em análise ali e ter o melhor processo legislativo.
com o início do processo legislativo, revisão. Só que isso no Brasil foi levado tão a sério que a própria arquitetura do Palácio do Congresso Nacional representa isso. Tá? E podem observar, quem já teve a oportunidade de conhecer o interior do Congresso Nacional, não tem hierarquia entre as casas legislativas. Tem o lado da Câmara dos Deputados, que inclusive, né, aquela decoração verde, né, o tapete verde, e tem o lado do Senado Federal, que é aquele azul, o carpete, né, azul, tá? Simbolizando inclusive as cores da bandeira brasileira aí, beleza? Então, ó, tá aí, né, essa introdução. Isso aqui, ó, nada mais é que artigo 44, né, junto com artigo 45, junto com o artigo 46. Beleza? Ah? E lembrando, ó, se o mandato do senador é de 8 anos, tem eleição, professor, de 4 em 4. Como é que faz? E se eu tenho 3 representantes, numa dada eleição geral, né, onde você escolhe deputados federais e senadores, numa dada eleição geral, você vai ter uma vaga do Senado em disputa. Em outra eleição, você vai ter 2 vagas do Senado Federal em disputa. Ok? E ó, super importante, você eleger bons deputados federais e bons senadores, tá? Lembrem-se que o Senado tem competências privativas muito importantes. E no âmbito, inclusive, né, do equilíbrio e harmonia entre os poderes. Mas a gente vai ver isso mais à frente ali. O importante é você perceber o seguinte: se eu tenho 8 anos para o senador, ele vai ficar no mandato por 2 legislaturas, 2 períodos quadrienais de trabalho da Casa Legislativa, das casas legislativas, né? Então, 2 mandatos. Então, numa eleição tem a renovação de 1/3, na outra eleição tem a renovação de 2/3 do Senado Federal. Já a renovação da Câmara dos Deputados, ela pode acontecer de 4 em 4 anos, porque de 4 em 4 anos você sempre tem ali as mesmas vagas em disputa. O mandato do deputado federal é de 4 anos, o mandato do senador é de 8, né? Ah, e outra diferença que banca examinadora gosta de cobrar também. O senador, como é uma eleição pelo sistema majoritário, quem tiver mais voto ganha, ou no caso, quando tem 2 vagas, os 2 mais votados ganham, os 2 mais votados são eleitos, né? Mas como é uma eleição pelo sistema, pelo princípio majoritário, tá? Cada senador já é eleito com 2 suplentes, beleza? Artigo 46, né? Parágrafo 4º. Cada senador vai ser eleito com 2 suplentes. Ah, professor, e no âmbito do deputado federal? O deputado federal é eleição proporcional. Se é eleição proporcional, você tem que lembrar que a proporcionalidade não é tão somente com relação ao número de vagas que cada estado vai ter em proporção à população. A proporcionalidade, ela também está relacionada ao número de votos obtido por um partido político. Então, peraí, professor, me explica isso direito. Explico, ó. Isso aqui também é uma questão importante, tá? No âmbito das eleições proporcionais do artigo 45 aqui, ó, tá? Eu tenho que lembrar que o mandato é de 4 anos e que são eleições proporcionais. Então, de 4 em 4 anos, nós somos chamados às urnas para escolher ou reeleger, né, deputados federais, ok? Beleza, aí você vai votar para deputado federal. Já notou que quando você chega na urna eletrônica, você digita 4 números para deputado federal? Você digita lá XX, tá? E aí, ó, YY. Por que a numeração do deputado federal na urna eletrônica ela é composta de 4 dígitos? Porque quando você vota XX, o primeiro número aqui, ó, é justamente a legenda partidária. Entenderam? Então é o número do partido. É a legenda do partido político, porque uma das condições de elegibilidade é você se candidatar ao mandato eletivo, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, por um determinado partido político.
Então você foi lá e votou, né, na legenda XX. Ah, mas dentre os candidatos do partido XX, você escolheu o candidato YY. Esse YY aqui, ó, é o número do candidato por aquele respectivo partido político. E aí, ó, quando você termina ali a eleição, o que a Justiça Eleitoral vai fazer, né? A Justiça Eleitoral, ela vai calcular o quociente eleitoral no âmbito de cada estado. Ela vai pegar ali, ó, e vai calcular o quociente eleitoral. Aí vamos supor que a Justiça Eleitoral, no estado X, então ela vai pegar ali como referência o estado X, aliás, vou colocar aqui, ó, estado Z, tá? E ela vai calcular, né, o coeficiente eleitoral. Ah, o coeficiente eleitoral foi de 100 mil votos, ok? Então, um quociente eleitoral aqui, ó, alto, né? 100 mil votos. Aí o que acontece? Você soma toda a votação para deputado federal naquele estado por aquele partido. Então vamos supor que o partido XX, no meu exemplo, ele tenha obtido 600 mil votos ao todo. Somando todos os candidatos a deputado federal por ele, ele foi lá e obteve 600 mil votos. Espera aí, professor. Se ele foi lá e obteve 600 mil votos, somando, né, a totalidade da votação, então aqui, ó, no meu exemplo, ó, né, o partido XX teve ao todo 600 mil votos, somando todos os candidatos a deputado federal por aquele estado, tá? Naquele estado. Se naquele estado ele conquistou 600 mil votos ali, ó, significa que ele atingiu o quociente eleitoral quantas vezes? 6 vezes. Então significa que na bancada daquele estado ele vai ter direito, né, a 6 deputados federais. Ok? É por isso, gente, que partido político vive chamando celebridade, influencers, né, por aí, para serem puxadores de voto. Por quê? Porque quanto mais voto o partido político tem na eleição proporcional, mais cadeiras ele conquista. Pera aí, professor. Eleições proporcionais é o mesmo sistema do deputado estadual. É o mesmo sistema da eleição para vereador. Por isso que os partidos ficam de olho em celebridades, influências, né? Contar um detalhezinho aqui para vocês. Todo o ano anterior a eleições, por exemplo, o atual ano, tem partido político que me manda, tá? Me manda e-mail falando assim: ah, professor, não quer se filiar ao nosso partido político, ser candidato, né, a deputado federal, a deputado estadual, a vereador. E eu falo assim: não quero, tá? E como o professor já tem mais de 35 anos, tá? Eu sempre respondo assim, ó, aceito, mas na verdade eu não aceito, tá? É só para eles não me mandarem mais e-mail e ficarem insistindo, né? Aceito se for uma eleição para o Senado Federal, que aí é sistema majoritário, princípio majoritário. Eles nem mandam mais e-mail. Porque eles falam: ih, esse aí sabe das coisas. Esse aí entende que a gente está querendo pegar as pessoas famosinhas, né, relativamente conhecidas, para ficar puxando voto. Nós não vamos dar um centavo para a campanha dele, tá? Nós vamos direcionar aqui os recursos do fundo partidário para a gente, quem quer, para a gente que deseja, né, que quem realmente seja eleito, mas deixa os puxadores de voto chegarem. Eles acharem, tá, que eles podem, né, na lista interna do partido, bater aquele que a gente está direcionando, aquele que a gente está enfiando dinheiro pesado, né, e garantindo um marketing tão elevado na propaganda eleitoral daquele candidato que a gente deseja, que obviamente na concorrência interna do partido, eu, né, enquanto um simples, entre aspas, né,
professor de direito constitucional, eu jamais vou conseguir bater. Entenderam? Então, o que acontece em termos práticos aqui, ó? Na eleição proporcional, primeiro você vota no partido, para depois votar no candidato. Então, peraí, professor. O seu candidato Y, para ele sentar na cadeirinha de deputado federal por aquele estado, ele tem que estar dentre os 6 mais votados. Tem. Ele precisa estar dentre os 6 mais votados. Tá? Só que aí, em regra, quando você vai na listagem interna do partido, porque primeiro você vota no partido. Quantas cadeiras aquele partido conquistou por aquele estado? 6. Beleza. Então ele tem direito a 6 vagas. Quem serão os 6 deputados federais do partido? Os 6 mais votados. Entenderam? Os 6 mais votados serão os deputados federais daquele partido. O 7º é o primeiro suplente. O 8º é o segundo suplente. O 9º é o terceiro suplente. E por aí vai. Então o suplente é definido de acordo com a ordem de votação interna do partido e de acordo com quantas cadeiras o partido conquistou, quantas vezes ele ultrapassou o quociente eleitoral, calculado pela respectiva justiça eleitoral. Entenderam? O quociente eleitoral no meu exemplo foi 100 mil. O partido obteve, nas votações para deputado federal naquele estado, 600 mil votos. Então ele tem direito a 6 vagas da bancada daquele estado na Câmara dos Deputados. Então ele vai ser 6 deputados federais. Pergunta: quais serão os 6 deputados federais? Os 6 mais votados do partido. Aí você vai olhar quem são os 6 mais votados do partido. É a galera que recebeu enxurrada de dinheiro do fundo, né, eleitoral. O próprio partido colocando. Por quê? Porque quer que eles sejam eleitos. E não você, famosinho, tá? Subcelebridade, que foi convidado para ser deputado, candidato a deputado federal, ou candidato a deputado estadual, ou candidato a vereador. Entenderam como que a coisa funciona? Professor, mas eu posso ter alguém muito conhecido, que tenha muitos votos. Pois é, e quando esse alguém muito conhecido tem muitos votos, ele elege não só ele, mas todas as pessoas que estão abaixo dele ali, ó, na lista de votação do partido. Então pode ser que um determinado candidato tenha uma votação tão expressiva que ele eleja não só ele como deputado federal, mas que ele também, né, faça a eleição de diversos outros candidatos. Por isso que os partidos políticos sempre insistem, né, em pessoas muito famosas, muito conhecidas. Tá? Então percebam, quando eu tenho esse tipo de eleição, a eleição proporcional é uma eleição onde você vota 2 vezes. Primeiro você vota no partido, porque o mandato é do partido, tanto é que você pode dar o voto de legenda. Quando você chega lá na urna e simplesmente aperta os números da legenda partidária, o que acontece quando você aperta os números da legenda partidária? Você está se transmitindo para o sistema eleitoral que qualquer um para você serve. Qualquer deputado daquele partido está de boa. Por quê? Porque você comunga, você concorda, né, com o posicionamento, com o projeto político e ideológico daquela agremiação partidária. Então, para você, o importante é o partido. Qualquer deputado daquele partido está valendo para mim. E aí você vai lá e dá o voto de legenda. Vota só na legenda do respectivo partido. Professor, mas eu quero escolher o partido e o candidato. Aí você vota no partido primeiro e depois no candidato. Por isso que a eleição para deputado federal, o número lá na urna são 4 dígitos. Se você digitar só os 2 primeiros, você deu um voto de legenda. Se você digitar os 4 números, você está votando no partido de sua preferência e no candidato de sua preferência, tá? Esse conhecimento aqui, ó, é crucial. Sabe por que ele é crucial? Porque as eleições para o Poder Legislativo são as eleições mais importantes da República Federativa do Brasil. Não é eleição para presidente da República, não é eleição para governador, não é eleição para prefeito. As eleições mais importantes de um Estado democrático de direito
são as eleições para o poder legislativo. Porque é no poder legislativo que você tem a representatividade do povo. E é o poder legislativo que diz o direito em abstrato. O executivo é uma liderança importante, mas uma liderança importante que vai executar as políticas de Estado, as políticas públicas, né? Que vai administrar o poder executivo, mas sempre dentro dos limites da lei. Então, para você ter uma boa administração, você tem que ter um bom ordenamento jurídico, boas leis sendo feitas pelos respectivos representantes, sem contar que o legislativo tem função fiscalizadora. E o legislativo pode utilizar a sua função fiscalizadora, tá, para prejudicar o exercício do poder executivo, ou até mesmo, a depender da situação prática, o próprio poder judiciário, tá? Agora é claro, tem alguém que vai sempre controlar isso tudo. O poder judiciário aplicando a Constituição ao caso concreto. Então a Constituição é o grande referencial, é o grande limitador. Se a Constituição não deixa, o guardião maior da Constituição, que é o Supremo, vai conseguir limitar. Agora, se a Constituição não for bem elaborada, se a Constituição for sistematicamente modificada, se você tem uma desconstitucionalização, você corre o risco de ter ali ataques ao próprio Estado democrático de direito. Ok? Aí é aquela história, como as democracias morrem por dentro. Por dentro. Tá? Então é por isso que a gente tem que ter sempre muita atenção com quem a gente coloca no poder legislativo. Porque nessa relação entre os poderes, quem tem, no final das contas, o maior poder, no sentido de inclusive mudar as regras do jogo, é o poder legislativo. Tudo bem, graças a Deus a CF 88 tem cláusula pétrea. Aí é a grande vantagem de você viver em um Estado democrático de direito que tem uma das melhores constituições do planeta. Né? O Brasil não é a casa da mãe Joana, onde um poder consegue fazer tudo aquilo que ele deseja. Não. O Brasil não é a casa da mãe Joana, porque ele tem uma das melhores constituições do planeta Terra. Tá? E é a Constituição que não deixa os exageros acontecer. E para isso você tem que ter, né, o intérprete maior da Constituição, o Poder Judiciário, aplicando a Constituição ao caso concreto, retirando ali os excessos que podem vir do Legislativo, do Executivo, enfim. Então você tem aí, né, a relação independente e harmônica entre os poderes, mas sempre dentro dos ditames da Constituição, tá? Por isso que eu falo, ó, presta atenção em quem você vai colocar e eleger como deputado federal, tá? Porque a eleição para deputado federal, ela é muito importante. E não só a eleição para deputado federal, mas a eleição também para o Senado, para senador da República, ok? Então, ó, entenderam o que é uma eleição proporcional? Eleição proporcional você vota duas vezes na prática. Primeiro você vota no partido, depois você vota no candidato. Ah, votou no partido, soma todos os votos que o partido teve, né? Naquele estado, para deputado federal, por exemplo, e divide pelo quociente eleitoral. Quantas vagas ele conquistou? Ah, X vagas. Quais serão os deputados federais por aquele partido? Os mais votados, até preencher todas as vagas. Preencheu todas as vagas? Aquele que quase entrou, que está em primeiro excedente, é como se fosse concurso. Ficou em primeiro excedente? É o primeiro suplente. Ok? Segundo excedente? Segundo suplente. Terceiro excedente? Terceiro suplente. E assim por diante. Entenderam? Então percebam, né, a importância aí, ó, do sistema proporcional. Já no Senado, eleições majoritárias. Sistema majoritário. De 4 em 4 anos você tem renovação, mas não a possibilidade de renovação total do Senado. Numa eleição você tem renovação de 1/3, noutra eleição você tem renovação de 2/3. Tranquilo? Show de bola? Show, professor. Para a gente finalizar, eu não posso deixar de terminar essa revisão aqui, ó, sem falar do que, gente? Sem falar disso aqui, ó. Artigo 47. Espera aí, professor. O artigo 47, na verdade, é a primeira regra do texto constitucional sobre processo legislativo. Por que é a primeira regra do texto constitucional sobre processo legislativo? Vem assim, ó. Salvo
disposição em contrário, né? Salvo disposição constitucional em contrário, ok? Qual que é o QP, o quórum de presença, para começar uma votação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal? Professor, o QP é maioria absoluta. E maioria absoluta é a mesma coisa que maioria dos membros, ok? Então, ó, maioria absoluta igual a maioria dos membros. Peraí, professor, o que é maioria absoluta? O que é maioria dos membros? O primeiro número inteiro, tá? Superior a metade dos membros da respectiva casa, do respectivo órgão, aqui no caso, né, da respectiva casa legislativa. Então, ó, exemplo de prova sempre. Senado. Quantos senadores existem no Senado? 81. 81 senadores. Qual é a maioria absoluta do Senado? Você pega 81, divide por 2, é igual a 40,5, e aí, ó, 41 vai corresponder à maioria absoluta do Senado Federal. Entenderam? Primeiro número inteiro superior à metade dos membros. Ah, professor, é mais fácil guardar que é metade mais um. Cuidado com metade mais um. Até porque eles usam, em regra, órgãos com número ímpar para te perguntar isso. Senado, 81. Ah, é metade mais um. 81 dividido por 2, 40,5. Mais um, 41,5. E aí, eu arredondo para baixo ou arredondo para cima? Aí muitas vezes lá na questão de concurso tem a opção 42, você erra a questão. A maioria absoluta do Senado corresponde a 41. Por quê? Porque é o primeiro número inteiro superior à metade dos membros que integram aquele órgão, que integram a Casa Legislativa, Senado, no meu exemplo. É por isso que maioria absoluta é também chamada de maioria dos membros. Ah, professor, e por que é maioria absoluta? Porque ela não varia. Qual que é o número de membros do Senado? 81. Qual que é a maioria absoluta do Senado? 41. Tem como variar? Tem como relativizar essa maioria? Não. Então a primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, ó. Salvo disposição constitucional em contrário, eu tenho o QP como maioria absoluta, né? E eu tenho justamente o quê? O QD como sendo, em regra, maioria simples. Aliás, deixa eu mudar, né, a setinha, a direção da setinha aqui, ó, só para ter mais espaço aqui, ó, porque a gente consegue exemplificar, né, essa questão de uma maneira bem bacana aqui, ó, para em termos de prova e concurso, tá? Então aqui, ó, quórum de deliberação. Qual que é o quórum de deliberação? Em regra, quórum de deliberação, maioria dos votos, tá? Que é a mesma coisa, professor, que maioria simples, tá? Que é a mesma coisa que maioria relativa. Espera aí, professor. Então, maioria dos votos, maioria simples, maioria relativa, tudo sinônimo. Sim, né? E o que é o quórum de deliberação? É o quórum para aprovar ou rejeitar uma proposição. O quórum para tomar a decisão, o quórum de deliberação da respectiva casa legislativa. Tá? Então, ó, maioria dos votos, maioria simples, maioria relativa, que é nada mais, nada menos do que o primeiro número inteiro, tá? Superior à metade dos presentes à votação, ou seja, dos votantes, daqueles que efetivamente estão presentes votando. Então, peraí, professor, quantos senadores, por exemplo, estão presentes à votação? Ah, eu posso ter 50. Ah, eu posso ter 59.
Ah, eu posso ter os 81. Ah, eu posso ter 42, 41, eu posso ter 54. Vai depender do dia, da composição de momento lá do Senado Federal. Ah, tem o quórum de presença, tem a maioria absoluta. Dá para começar a deliberar, dá para começar a votação. Ah, mas quantos estão presentes? Não sei. Vai depender da presença de momento no plenário do Senado Federal, por exemplo. Tá? É por isso que a maioria, sim, a maioria dos votos, também é chamada de maioria relativa ou maioria simples. Ok? Então o que eu tenho que lembrar? Que o salvo disposição constitucional em contrário é sobretudo para isso. Até apagar, né? Essa setinha aqui, ó, o quórum de presença para começar uma votação na Câmara, para começar uma votação no Senado Federal, tem que ter pelo menos, né, a maioria absoluta. Agora, o quórum de deliberação, em regra, ó, como regra geral, é a maioria dos votos. Ah, mas por que tem o salvo disposição constitucional em contrário, professor? Tem o salvo disposição constitucional em contrário porque eu posso ter, né, as exceções, exceto, né, ó, por isso que tem salvo disposição constitucional em contrário. Eu posso pegar uma setinha aqui, ó, e jogar, né, essa tradução aqui, ó. Exemplo, eu vou aprovar uma emenda à Constituição. Qual que é a maioria necessária? 3/5, tá? Professor, eu vou aprovar uma lei complementar. Qual que é a maioria necessária? Maioria absoluta, enquanto QD. Entenderam? Aqui, ó, é até melhor para ficar o esquema ficar mais bacana ainda, ó. Vamos colocar essa setinha aqui, ó. O QD, em regra, né, é a maioria dos votos, exceto, traduzindo o salvo, disposição constitucional em contrário. Emenda à Constituição é 3/5. Lei complementar é maioria absoluta. Professor, suspensão de imunidade parlamentar, né, ó, em razão de decretação de estado de sítio. Qual que é a maioria do QD? 2/3. Professor, isso tudo está na CF 88? Tá. Você chega aqui, ó, 3/5 da emenda à Constituição é o artigo 60, parágrafo 2º. Lei complementar, artigo 69. São aprovadas por maioria absoluta, né? Suspensão das imunidades parlamentares, né, que são contrárias à decretação de estado de sítio. Isso aqui, ó, é o artigo 53, parágrafo 8º da CF 88. OK? Então, em regra, as deliberações são tomadas por maioria dos votos, maioria simples, maioria relativa, salvo disposição constitucional em contrário. Quais são essas disposições constitucionais em contrário? Quando as casas do Congresso Nacional vão aprovar uma emenda à Constituição, 3/5. Quando é uma lei complementar, maioria absoluta. Quando é suspensão da imunidade parlamentar, decreto, né, de estado de sítio. Professor, tem outra situação também, ó, onde a deliberação é diferente, sim. Tem outras situações, ó. Eu tenho o artigo 51, inciso 1 da CF 88, né? Quando eu falo da autorização da Câmara dos Deputados para julgar presidente, vice-presidente da República, né, ministros de Estado com relação a crime comum ou crime de responsabilidade. Peraí, professor, é mesmo? Autorizar por 2/3. Exatamente, ó. Competência privativa da Câmara, autorizando por 2/3 a instauração de processo contra presidente, vice-presidente e ministro de Estado. Professor, tem também, ó, o artigo 52, parágrafo único da CF 88. O Senado Federal está fazendo um julgamento por crime de responsabilidade. Qual que é
a maioria necessária para a condenação por crime de responsabilidade? 2/3, ok? Lembrando, ó, 2/3, né, por parte do Senado para condenar no crime de responsabilidade. Entenderam? Então percebam que a regra geral da deliberação, ainda mais em se tratando de processo legislativo, maioria simples. Ah, mas quando for proposta de emenda à Constituição, 3/5. Quando for lei complementar, maioria absoluta. No âmbito do processo legislativo, é isso que você tem que lembrar. Tá, professor, mas existem outras situações de maioria, de deliberação, né, no processo legislativo. Sim, derrubada do veto. Quando eu falo da derrubada do veto, maioria absoluta. Ok? Podemos colocar aqui também, ó, o artigo 66, né, ó, coloca aqui, ó, derrubada do veto também, ó, artigo 66, parágrafo 4º, se eu não me engano. Peraí, deixa eu consultar aqui, ó, só para ver se é o parágrafo 4º mesmo ou não. Peraí aqui, ó, peraí, vamos pegar a Constituição aqui, ó. Artigo 66, espera só um pouquinho, cadê? Ó, 66, parágrafo 4º. Professor, a memória do professor tá boa, tá? Aqui, ó, artigo 66, parágrafo 4º da CF 88. O que eu tenho aqui também no âmbito do processo legislativo, que é uma maioria diferente da normal. Qual que é a maioria normal para tomar decisão, professor? Maioria simples, maioria dos votos, maioria relativa. Aí olha só o parágrafo 4º do artigo 66, ó. O veto será apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional, né, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Tranquilo? Então, ó, derrubada do veto também, maioria absoluta, ok? Ah, professor, além disso, suspensão da imunidade parlamentar contrária ao estado de sítio, 2/3, 2/3 da Câmara ou 2/3 do Senado, tá? Autorização da Câmara dos Deputados para ter processo, seja por crime comum ou crime de responsabilidade, tá? Contra presidente, vice-presidente da República, ministro de Estado, 2/3. Condenação pelo Senado Federal por crime de responsabilidade, nas hipóteses do artigo 52, inciso 1 e inciso 2, que pega, por exemplo, presidente e vice-presidente da República, tá? E ministro de Estado, quando comete o crime de responsabilidade de forma conexa, né, com presidente ou vice, 2/3. Beleza? Então, ó, bastante atenção com a regra do artigo 47. O QP, maioria absoluta, maioria dos membros, para começar a deliberar, para começar a votação. Agora, e o QD? O QD, em regra, maioria simples, que é a mesma coisa que maioria dos votos, que é a mesma coisa que maioria relativa. Por que maioria relativa? Você não sabe quantos estarão presentes. Esse número é relativo, ele varia. É o primeiro número inteiro superior à metade dos presentes. Então, se estão, por exemplo, se eu tenho 50 senadores presentes, 26. Ok? Primeiro número inteiro superior à metade dos presentes à votação. Tá, professor, mas eu tenho que aproveitar e lembrar quais são os QDs, os quórums de deliberação que tem uma maioria contrária, diferente pela Constituição. Aí é só lembrar, ó, emenda à Constituição, lei complementar, derrubada de veto, maioria absoluta, artigo 66, parágrafo 4º, né? Suspensão da imunidade parlamentar durante a decretação de estado de sítio, 2/3, né? Autorização da Câmara dos Deputados para iniciar processo contra presidente, vice-presidente e ministro de Estado, né? Aí 2/3, tá? E ó, artigo 52, parágrafo único, competência do Senado Federal, qual é a maioria necessária, o QD necessário para condenar no âmbito do crime de responsabilidade, 2/3. Beleza? Ó, não esqueçam isso aqui, hein? Isso aqui é uma questão importante, crucial, quando se fala de poder legislativo, tá? Então, gente, ó, não deixa de estudar, tá? O artigo 46, né? Aliás, desculpe, ó, não deixa de estudar os artigos 44 até 47. Eles são fundamentais para a organização do poder legislativo. A mesa digital do professor aqui, ó, tá travando, mas o importante é que eu salvei aqui, ó, só para vocês verem, né, que depois eu coloco lá
na sala virtual de estudos, ó, fica tudo salvo aqui, ó, tudo bonitinho para todos vocês, ó. O professor, né, tá salvando, organizando todos os esquemas aqui e depois eu converto em PDF e jogo lá na sala virtual de estudos para vocês, ó, tá? Desde o primeiro slide, ó, tá aí, ó, até, né, esse último slide feito aqui pelo professor. Tranquilo? Então tá aí, ó. Cuidado com o poder legislativo, com essa introdução ao poder legislativo e ó, não deixa de ler todos esses dispositivos, tá? Vamos fazer uma leitura rápida aqui, ó, só para ratificar ainda mais o conteúdo. O professor está dando muita atenção para essa aula, eu estou dando muita atenção para essa aula porque ela despenca, né? Olha aqui, ó. Artigo 44, ó, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, organização bicameral, né? Cada legislatura, o que é legislatura? O período quadrienal de trabalho de uma casa legislativa. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Olha a Câmara dos Deputados aqui, ó, artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º, questão de concurso. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população e não proporcionalmente aos eleitores, tá? Proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Qual que é o piso? 8 deputados federais. Qual que é o máximo? 70. Piso se não for um território, né? Porque se tiver a criação de um território federal, cada território elegerá 4 deputados, parágrafo 2º do artigo 45. Artigo 46. Olha o Senado aí, ó. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Então, cada estado e o Distrito Federal, 3 senadores, com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Já tinha falado tudo isso aqui para vocês, ok? Então, ó, prestem atenção nessas questões do 44 até o 46 e sempre muito cuidado, muita atenção com o 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Tranquilo? Então, com isso, ó, o professor finaliza mais essa aula da nossa CF 88 em revisão e atenção! É uma aula para você revisar sempre. Sempre estude artigo 44 a 47, quando o edital do seu concurso cobrar poder legislativo. Sempre existe a perspectiva de cobrança do 44 ao 47 da CF 88. Beleza? Próximo encontro, competências do Congresso Nacional. Eita, professor, eu preciso estudar isso? Precisa. São questões que fazem a diferença, tá? Então, competências do Congresso Nacional na nossa próxima aula, né? No nosso próximo almoço constitucional. Gente, valeu demais, um abraço e até a próxima.